Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Reformados ou Pentecostais? Quem estão corretos? Parte 8. No vídeo anterior, verificamos que, no início do século XX, no pentecostalismo moderno, ocorreram manifestações de glossolalia comum, mas que foram interpretadas equivocadamente como se fossem xenoglossia. Neste vídeo, iremos concluir nosso estudo sobre a xenoglossia. Vamos verificar por que é importante compreender este equívoco de interpretação da xenoglossia com relação à doutrina pentecostal atual. Um parênteses. Caro irmão pentecostal, antes de iniciar a questão, é importante que você não fique decepcionado quando dissemos que houve interpretações equivocadas pelos primeiros pentecostais no século XX. Os primeiros reformadores também cometeram equívocos no século XVI. Por exemplo, João Calvino consentiu com a pena de morte de Miguel Servet. Em 27 de outubro de 1553, Servet foi queimado vivo junto com seus escritos, acusado de heresia pelo Conselho de Genebra. Na época, Genebra era um dos redutos dos reformadores protestantes na Suíça, onde Calvino exercia grande influência. 7 anos antes da morte de Servet, Calvino já havia manifestado uma determinação de não poupar-lhe a vida, caso Servet viesse a Genebra, pois, em 1546, Calvino havia escrito numa carta, abre aspas, Servet ultimamente escreveu para mim, e junto com sua carta, um longo volume de suas fantasias delirantes com o orgulho dos insolentes, de que eu deveria ver algo surpreendente e inédito. Ele se ofereceu para vir aqui, se for agradável para mim, mas eu não estou disposto a prometer minha palavra para a sua segurança, pois, se ele vier e a minha autoridade for de alguma utilidade, nunca o deixarei sair vivo. Fecha aspas. Conforme History of Christian Church, de Philip Schaff. Continuando, sobre a doutrina pentecostal, no site adbelém.org.br/portal/no que cremos, visto em 14 de abril de 2018, estão descritas as principais crenças da denominação Assembleia de Deus no Brasil. No item 9 está escrito, cremos, grifo do autor, abre aspas, no batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Fecha aspas. Destaco que nesta declaração de fé está bem claro que o falar em outras línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Por conclusão, então quem não fala em línguas não está batizado no Espírito Santo. Os pentecostais defendem o continuismo, todavia deixaram de buscar a manifestação da xenoglossia nos dias de hoje. Com os recursos de filmagem e gravação que temos atualmente, seria simples obter tomadas de irmãos falando em xenoglossia, isto é, falando em línguas de idiomas estrangeiros, que poderiam até serem traduzidas por professores de línguas, como testemunho público do poder de Deus e, consequentemente, do batismo no Espírito Santo, exatamente como ocorreu em Atos 2:7, quando o público se maravilhou ao ver os crentes falando idiomas que não tinham aprendido. Todavia, os pentecostais não consideram que a xenoglossia seja a manifestação bíblica do batismo do Espírito Santo nos dias atuais. Como já havíamos verificado no vídeo número 5, glossolalia é um fenômeno diferente da xenoglossia. A glossolalia consiste no falar em língua desconhecida, que não é falar aos homens, porque ninguém entende aquele que fala. Mas o falar em língua desconhecida é o falar para Deus, pois em espírito fala mistérios,
conforme 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 2. Neste ponto, chamo a sua atenção. Em 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, Paulo não tratou do tema batismo no Espírito Santo, mas tratou do tema dons do Espírito Santo, de forma doutrinária. Neste contexto de dons, o falar em línguas foi descrito como sendo a glossolalia, 1 Coríntios 14, 2, como o menor dos dons, 1 Coríntios 14, 19, e ainda foi dito que nem todos falarão em línguas, 1 Coríntios 12, 30. Com base na interpretação bíblica literal, a xenoglossia é que deveria ser a principal manifestação do batismo no Espírito Santo nas igrejas pentecostais, em conformidade com Atos 2, versos 4, 7 e 8. Vamos reler estes versículos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Prezado ouvinte, neste ponto, chamo a sua atenção para uma incoerência entre o que os pentecostais acreditam e o que praticam. Porque os pentecostais deveriam buscar o batismo no Espírito Santo manifestado da mesma forma que ocorreu em Atos capítulo 2, ou seja, o crente precisaria falar glorificando a Deus em idioma de outro país que nunca tenha estudado ou conhecido. Seria uma manifestação do Espírito Santo que não pode ser simulada, e porque foi desta forma como ocorreu com os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Conclusão. Apesar dos pentecostais se intitularem continuistas, na prática, o pentecostalismo admitir a glossolalia no lugar da xenoglossia como sinal do batismo no Espírito Santo é uma posição cessacionista. Assim, se levarmos em consideração o que realmente está escrito nas Escrituras Sagradas, então entenderemos que há duas alternativas. 1. Os irmãos pentecostais deveriam buscar o falar em línguas por meio da xenoglossia, como evidência concreta do batismo no Espírito Santo. Ou então, 2. Os irmãos pentecostais deveriam fazer uma revisão doutrinária do falar em línguas na forma de glossolalia, como a manifestação de um dos dons do Espírito Santo, e não como evidência do batismo no Espírito Santo. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos estudar as doutrinas sobre batismo com água, com o Espírito Santo e com fogo. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.